Apesar de todos os percalços que a Chevrolet enfrentou com produção este ano, o Tracker conseguiu assumir a liderança em vendas entre os SUVs compactos. E no Mob Avalia de hoje, a gente vai discutir quais são os principais benefícios que ele te entrega e se vale a pena você comprar essa versão aqui, que é a Premier topo de linha. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu te mostro todos os detalhes desse Tracker. Bom, como eu te disse, este é o Mob Avalia, quadro aqui do canal da Mob Auto, onde a gente fica com os veículos aí normalmente uma semana e consegue dar notas, explorar todas as condições do carro e trazer as informações mais precisas para vocês, beleza? Não esquece de aproveitar esse momento para se inscrever aqui no canal da Mob Auto, também ativar o sininho e deixar o seu comentário, além de, claro, mandar para todo mundo que quer conhecer este Tracker que eu vou te apresentar agora. Bom, desde o lançamento do Tracker, dessa geração aqui do Tracker em 2020, se eu não estiver enganado, ele não mudou visualmente. Eu gosto do visual do Tracker, acho legal a seta ser aqui, inclusive a luz diurna e tudo mais, mas eu acho que ele é um tanto quanto genérico, por isso eu dei nota 8 para o design. As rodas são de 17 polegadas. O legal é que essa versão aqui, a Premier, a única com motor 1.2, mas a gente vai falar depois, tem teto solar. Isso é bacana porque acho que agrega bastante ao visual do Tracker e é um diferencial perante alguns concorrentes como o HR-V que não oferece esse item. Vamos falar lá da traseira, eu vou virar o carro, peraí. Bom, mágicas da edição, já estamos aqui com a traseira, mas antes de eu falar aqui, tenho que fazer uma pequena correção. Lá na frente eu falei que aquele filete é a luz diurna de LED, mas na verdade é a seta, como você viu nas imagens. A luz diurna de LED fica integrada nos faróis de LED, que também está presente aqui, lanternas em LED para o Tracker. Agora falando do desenho geral da traseira, tem poucos vincos e algo que eu não gosto é que o para-choque e a tampa do porta-malas são muito próximas, ainda tem essa região da placa aqui para vazar, então qualquer pancadinha aqui vai amassar bem essa tampa. Quando a gente abre o porta-malas, temos acesso aí aos 393 litros. Não é o menor da categoria, mas também não é o maior. Porta-malas no máximo mediano. Agora, bora lá para dentro falar de espaço. Bom, espaço não é o forte do Tracker. São 4,27 metros de comprimento com 2,57 de entre-eixos. É um dos menores, não chega a ser o menor, mas está ali entre os menores entre eixos da categoria. Eu tenho 1,70 m, tá lá posicionado como se eu estivesse dirigindo. Então sobram aqui, ó, exatamente 3 dedos. Até estou confortável, mas acho que é um carro para 4 pessoas aqui e por isso que ele tirou nota 6. Apesar do teto solar, tem um bom espaço para minha cabeça. O passageiro do meio aqui sofre um pouco porque o encosto é um porta-copos e o acabamento é dos piores, para ser bem sincero. É bem ruim o acabamento aqui atrás e lá na frente não muda muito, mas eu vou mostrar para vocês. Bom, quando a gente chega aqui na frente, o nível de acabamento continua o mesmo lá de trás. A Chevrolet até tentou disfarçar com essa textura aqui, que nem é tão agradável ao toque, e num tom de azul que se repete nos bancos. Não gostei da combinação de cores, os materiais também não são tão bons assim. Acho que a Chevrolet podia ter caprichado um pouco mais aqui, afinal é o segmento que está todo mundo de olho, né? Todos os concorrentes aí estão vendendo bem. O Tracker também é líder de vendas, mas acho que esse é um ponto a melhorar futuramente no Tracker. Em termos de equipamento, ele tirou nota 8 nos itens de série e ganhou 0,6 de bônus na média, que a gente vai somar lá no final. Que, por exemplo, ele tem retrovisor eletrocrômico, né? Que é aquele anti-ofuscante. Ele tem a central multimídia MyLink, acho que de terceira geração, com OnStar, com 4G, com Apple CarPlay, Android Auto sem fio. Isso se você der sorte nas concessionárias, porque em algum período aí ele ficou sem esses itens, não oferecia esse tipo de conectividade. Nessa unidade aqui que a gente está testando tem, e é um item padrão dessa versão aqui e de algumas outras do Tracker. Mas tem que ver direitinho na concessionária se está oferecendo.
O ar-condicionado é digital, mas é uma zona só. E você tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré. E você tem também o Park Assist, que é uma espécie de estacionamento semi-automático, né? Ele identifica a vaga, te ajuda nas manobras, mas você precisa fazer o controle ali de freio e acelerador. E aí outro problema aqui do Tracker é esse mostrador aqui. A maioria dos rivais, pelo menos em versões mais completas, como é o caso aqui do Tracker Premier, tem painel digital, tem um painel mais moderno. O Tracker tem apenas uma telinha e mostradores analógicos que não condiz com o posicionamento do carro. Agora, em termos de segurança, ele também tirou nota 8, tem 6 airbags, tem frenagem autônoma de emergência, tem sensor de ponto cego, mas tirou apenas 1 de bônus, então a gente vai somar 0,1 na média lá, e esse 0,1 vem do sensor de estacionamento dianteiro. Agora sim, bora dar um rolê com o Tracker e ver como ele anda. Agora sim, estamos na rua com o Chevrolet Tracker, versão Premier, motor 1.2 de 133 cavalos e 21,4 kgfm de torque. Eu dei nota 8 para o desempenho desse carro. Ele faz de 0 a 100 aí na casa dos 9 segundos, está aparecendo o tempo certinho aí na sua tela. E assim, ele entrega um desempenho um pouco melhor do que a média dos 1.0 do mercado, né? A gente conhece aí os outros SUVs, já andou nos outros SUVs, e ele é um pouco melhor do que os 1.0, é melhor do que o 1.0 do próprio Tracker, obviamente, mas não chega a ser um desempenho empolgante. Ele não chega perto do desempenho, por exemplo, de um Renegade 1.3, do Duster 1.3, do T-Cross 1.4, e isso com um preço similar, né? Porque ele custa R$154 mil, e por isso ele tirou nota 6 em preço, né? Ele poderia ser melhor nessa situação, mas por conta de tamanho, de espaço, que a gente já falou, e esse motor que não é tão melhor do que um motor 1.0, a gente considera o Tracker um tanto quanto caro, né? R$154 mil, por isso ele tirou nota 6. 6 que também é a nota de revisão aí do Tracker. Ele cobra até os 60 mil quilômetros cerca de R$4.600, então por isso ele também tirou nota 6. Mas falando um pouco mais do preço, aproveitar que o farol está fechado, esses R$154 mil é mais do que você pagaria num Duster com motor 1.3 turbo, que anda mais e tem mais espaço, mais do que a versão de entrada do HR-V, que é mais espaçosa, mas anda menos, é mais do que o Jeep Renegade, é mais do que Fiat Fastback, pelo menos nas versões 1.0, né, que aí é uma novidade, te agrega um visual bem diferente. Então, por isso essa nota 6 em preço. Eu acredito que eu partiria para outra opção, e se eu precisasse associar aí um desempenho parecido, né, com este carro e mais espaço, eu provavelmente iria num T-Cross, por exemplo. Não sei se vocês concordam, deixam aqui, mas eu acho que é por aí em questão ao desempenho. Agora, em relação ao conforto, a suspensão às vezes é até um pouco mole demais, tem alguns rebotes no volante, por isso a gente acabou dando nota 8 também para o conforto do Tracker, né? Ele tirou 8 em desempenho, 8 aí também em conforto. Filtra bem as imperfeições do solo, apesar de ser um pouco mole demais, não chega a causar problemas de rolagem, curvas e tudo mais. Ó, a gente está passando por uma rua bem judiada e ele está conseguindo aqui dentro, eu não sinto muito, eu percebo que o carro está balançando e tal, mas consegue filtrar bem para os ocupantes. Por fim, em consumo ele também tirou nota 8, faz aí 10 na cidade com gasolina, tá aparecendo os números do Inmetro aí certinho, com gasolina, com etanol. Não é um consumo elevado, mas também não é algo notável. Isso tudo, todas essas características que eu falei do Tracker, eles nos levam à conclusão
que o Tracker ele não é ruim em nada, assim, não é, não, nossa, é desastroso em espaço, não é. Espaço ok. Ah, o desempenho ruim, não é. O consumo é ruim, não é. Mas também nada é um destaque, né? O Chevrolet Tracker ele não se destaca em nada. É um carro ok, está na média. Falta alguns itens, mas tem outros. Tem aí a frenagem autônoma, tem o sensor de ponto cego, que eu acho que são os dois principais itens aí de auxílio ao condutor, mais até do que a ACC, do que o Park Assist, do que o assistente de faixa. Eu considero esses dois mais importantes, mas não se destaca. A lista de equipamentos não é surpreendente. O principal item é o teto solar, né, o carregador por indução e tudo mais. E os comandos do OnStar aí para você recuperar o carro. Isso é legal. O OnStar é uma funcionalidade boa. Mas é o que eu falei, assim, o Tracker não se destaca em nada. E aí, somando tudo, o Tracker fica com 7.3 de nota, mas ele tem 0,7 de média. E aí chega uma nota 8, né? Um carro nota 8, um carro que está ali ok, não é um destaque, também não é uma decepção. Acho que a Chevrolet precisa mudar algumas coisas, especialmente em acabamento e detalhes tipo o painel, assim, o cluster de instrumentos, né, que está bem datado. Isso tudo porque é um projeto chinês que já está um pouco mais antigo, então precisa passar por algumas melhorias de fato antes de ganhar uma nova geração, né? Ele tem ainda um bom tempo de mercado, pelo menos mais uns 5 anos. É provável que ano que vem, lá para o final do ano que vem, ou talvez no próximo ano, a gente veja as primeiras mudanças nessa geração do Tracker. Mas até lá ele vai continuar vendendo bem. A Chevrolet tem uma boa capilaridade no Brasil, né? Tem concessionária em tudo que é lugar. Então você se sente seguro em comprar um Chevrolet. A Chevrolet é boa de loja, assim, você vai na loja, você consegue desconto, você consegue boas condições para pagar. Então isso também são vantagens do Tracker aí em relação à concorrência. Mas o que eu achei aí do Tracker é isso, é um carro ok, mas que acaba faltando um brilho, né? Falta um destaque, assim, não chama atenção em nada, né? Bom, é isso que eu acho do Tracker, mas eu quero saber a sua opinião, obviamente. Então, me conta aqui embaixo o que você acha do Chevrolet Tracker, por que o Tracker vende tanto assim, e se você prefere com uns 154 mil reais levar um Tracker para casa ou um outro modelo. Conta aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal da Mobiauto, de deixar o seu like e mandar esse vídeo para todo mundo que tá pensando em SUV compacto. De repente o cara quer isso, quer um carro ok, tem tudo, não precisa de um grande desempenho, mas um desempenho ok, um consumo ok também. E aí o Tracker pode se encaixar na escolha dele. Certo? Um abraço, até o próximo vídeo.